Olá, pessoal. Hoje vamos recolher, né, as recompensas de todo o esforço que a gente teve nas duas últimas aulas para estar demonstrando o último teorema. Na verdade, o penúltimo, né? Que o último resultado foi provar a igualdade daquele teorema sobre o fecho transitivo e os números construtíveis, né? Mas essa aula, né, a gente vai focar no teorema que diz que é um número, né? Ele é construtível se ele se ele é raiz, né, de um polinômio minimal com um grau potência de 2, tá certo? No final da aula passada, né, a gente chegou até a falar sobre um desses problemas, né, famosos da antiguidade, né, da duplicação do cubo, mas vamos falar novamente, né, só rever e fazer algum detalhe ou outro a mais aí, tá certo? Então vamos começar. É tudo teorema agora, né? Então vamos começar com esse teorema, que é o seguinte, né? Que não podemos duplicar o volume de um cubo usando régua e compasso. Então, não podemos duplicar o volume de um cubo usando régua e compasso. Muito bem, né? Bom, como a gente viu na aula passada, né, para a gente demonstrar esse teorema, né, a gente pode, por exemplo, né, tá supondo que a gente tem um cubo com medida de de unidade de aresta, né, ou de lado, certo? Então, suponha, né, que tenhamos um cubo que possui um de medida de lado ou de aresta. Beleza, né? Então, o seu volume vai valer um. Muito bem. É, Então, como a gente viu, né, na aula passada, né, a gente tem um cubo, né, de aresta um, tá certo? E a gente quer desenhar, né, um segmento, né, que representa a aresta de um novo cubo, cujo volume é o dobro desse volume dado, né? Então, a gente quer produzir, usando régua e compasso, né, ser capaz de desenhar a aresta desse novo cubo, no qual, né, o volume deste, né, vai ser o dobro deste. Bom, ou seja, né, se esse aqui possui volume um, esse aqui eu quero que tenha o volume 2, tá? E para eu ter que esse novo cubo tenha volume 2, eu preciso que as suas arestas, né, meçam raiz cúbica de duas unidades, né? Tá certo? Então, o que que vai acontecer, né? Se caso, né, a gente supor que é possível construir esse segmento medindo raiz quadrada, raiz cúbica de 2, então vai existir um polinômio minimal com coeficientes racionais, onde o raiz cúbica de 2 vai ser a raiz, né, desse polinômio, tá certo?
Então, supondo, né, que raiz cúbica de 2 seja construtível, certo? Então, todo número que a gente viu também, né, possui um polinômio minimal, né? Então, nesse caso, não vai ser diferente, né? Então, se ele é construtível, então a gente pode assumir a existência do seu polinômio minimal, né? Então, existe é, mt pertencente a QT, tá certo? Tal que o grau, né, desse polinômio é uma potência de 2, né? Pelo que a gente mostrou na última aula. Para algum K natural. Muito bem. Bom, então, mas contudo, né? A gente sabe o seguinte, que a raiz cúbica de 2, né, elevado ao quadrado é igual a 2, né? Então, como para deixar mais formalzinho, né? Na aula passada eu só dei uma ideia, né? Aqui é para deixar mais, como eu posso dizer, né? Mais bem escrito, né? Então, isso aqui é igual a 2, né? Então, deixando bonito o negócio, então a gente tem o quê, né? Como o raiz cúbica de 2, né? É a raiz do polinômio t elevado ao cubo menos 2 igual a zero, significa que o seu polinômio minimal, né, divide esse polinômio. Então, m de t divide esse polinômio que eu vou chamar de t, que é t ao cubo menos 2, tá certo? Porém, p de t é irredutível sobre Q. Ah, isso aí eu só falei, né, na aula passada, mas como que a gente mostraria, né, que esse polinômio é redutível? Bom, para isso, a gente pode estar recorrendo aos critérios de irredutibilidade do curso de álgebra. Nesse caso, dá para a gente aplicar, por exemplo, o critério de Eisenstein. Que aí eu vou estar colocando aqui só para refrescar a memória. Mas, por sorte, esse se encaixa. Então, deixa eu copiar aqui. Tem mais alguns itens, né, que tem que ser satisfeitos. Só diminuir para caber. Tá muito bem, né? Então, para satisfazer o critério de Eisenstein, o que que tem que acontecer, né? A gente precisa de um número primo, né? No caso aqui, um excelente candidato para a gente é o número 2, tá? De maneira que, além disso, né, a gente precisa que o nosso polinômio, por mais que a gente vá verificar a irredutibilidade dele nos racionais, os coeficientes, né, tem que ser nos inteiros, né? E beleza, aqui nesse caso a gente tem que os coeficientes estão nos inteiros.
Aí, a gente pegando P igual a 2, vamos verificar o seguinte, né? A gente tem que o coeficiente líder aqui vai ser 1, então P não divide 1, o item A checado, né? O item 2, o primo em questão, né, tem que dividir todos os coeficientes, né, com exceção do líder. E aqui a gente só tem o 2, né, fora o líder. Então, tudo bem, né? Esse aqui também, esse aqui tá checado e esse aqui também, né? E aí o último item é o quê, né? Que quando a gente pega esse primo elevado ao quadrado, ele não pode dividir o termo constante, né? E sim, né? Se a gente pegar esse primo aqui e elevar ao quadrado, né? Ele vai dar 4, né? E a menos que eu esteja muito louco, 4 não divide 2, né? Então, ok, esse aqui também satisfaz. Então, pelo critério de Eisenstein, temos que esse polinômio P, ele vai ser irredutível, certo? Bom, como P é irredutível e o polinômio minimal divide P, então significa que o M tem que ser exatamente o polinômio P, certo? Então, logo, o nosso polinômio minimal em questão vai ser t ao cubo menos 2, que possui, né, grau 3, ou seja, né, contrariando, né, a hipótese que a gente supôs, né, que ele possui grau potência de 2. Tá certo? Então, com isso, né, a gente fez um pouco mais de detalhes, né, do que na aula passada, para mostrar que, infelizmente, né, ou felizmente, dependendo do, do que importa para você, né, nesse caso, né, não podemos realizar a duplicação do cubo, né, com régua e compasso. Tá, agora vamos para o segundo, né, problema clássico da antiguidade, que é a trissecção do ângulo, né? Lembrando que alguns ângulos, né, podem ser trissectados, né, como por exemplo, por meio de régua e compasso, eu digo, né? Como por exemplo, o π sobre 2, né? Que π sobre 2, vulgarmente conhecido como ângulo de 90 graus, né? Você consegue desenhar os ângulos de 30 graus usando régua e compasso, certo? Porém, né, assim como no primeiro caso, né, que a gente mostrou que porque se a gente mostrou que não vale, né? Porque o que que acontece, né? A gente quer a gente quer mostrar, né, que de maneira geral não vale, né, esses resultados, né? Então, lá no quando eu fui mostrar que não vale a duplicação do cubo, né, eu peguei um exemplo, né? Então, para não mostrar que para mostrar que não vale, na verdade, né? Então aqui vai ser a mesma coisa, né? A gente vai mostrar que um ângulo em geral, né, não conseguimos pegar um ângulo qualquer e fazer a trissecção dele usando régua e compasso, tá? Então, o caráter é arbitrário, né? Então, para isso, né, a gente exibe exemplos, né, que não vale. Então, beleza, né? Vamos aqui para o nosso segundo teorema e segundo problema aqui clássico da antiguidade, que é o seguinte, né? É, existe um ângulo que não pode ser trissectado por meio de régua e compasso. Beleza, né? Bom, a gente vai mostrar, né, que o ângulo, né, 2π sobre 3
Não pode ser trissectado usando régua e compasso. Bom, o ângulo em questão aqui que a gente vai mostrar que não pode ser trissectado usando régua e compasso vai ser o ângulo 2π/3, tá certo? Então, vamos mostrar que o ângulo 2π/3, tá? Também conhecido como ângulo de 120 graus, não pode ser trissectado usando régua e compasso. Não pode ser trissectado usando régua e compasso. Muito bem, né? É, também você consegue mostrar que o ângulo de 60 graus também você não consegue trissectar ele usando régua e compasso, tá certo? Lembrando, né, que o ângulo de 60, né, ele é o complementar aqui, né, do ângulo de 120 graus, né? Tá, beleza, né? E como é que a gente faz isso? Bom, é, vamos supor... é, bom, vamos fazer o seguinte, ó. Tá. A princípio, né, a gente consegue construir o ângulo de 120 graus, né? Então, vamos começar a partir disso. Sabemos que... vou chamar aqui de ômega, né? 2 elevado a i. Tá, então a princípio a gente sabe que, na verdade, esse número aqui, né? Ele é construtível. Aí você pode me perguntar, né? Por quê, né? Pois esse número é exatamente esse, ó. Só está escrito de um jeito diferente. Menos 1, né? Mais i raiz de 3 sobre 2, tá? Se eu não me engano, bom, e que raiz, né, de um polinômio de grau 2, né? Se eu não me engano, deve ser algo como talvez t ao quadrado mais t mais 1, que é algo assim, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó, agora sim, né? Agora, uma vez dado esse número construtível, né? Vamos supor que a gente consiga trissectar o ângulo de 2π/3, né? Ou seja, que a gente consiga escrever esse número, né, dividido por 3, tá? Então, suponha, por contradição, hum, que consiga que exista a trissecção de 2π/3, certo? Ou seja, então, eu vou chamar aqui de zeta igual a e elevado a 2πi dividido por 9
é construtível, né? Ou seja, pertence ao fecho pitagórico, tá certo? Bom, fecho pitagórico é um subcorpo dos complexos, né? Então, se o zeta, né, pertence ao fecho pitagórico, então o seu inverso multiplicativo pertence, né? E além disso, ele é fechado para adição. Então, assim, eu garanto, né, que zeta mais o seu inverso multiplicativo também são construtíveis, né? Partindo do pressuposto de que zeta seja construtível. Muito bem, né? Bom, como ele é construtível, né? Então, vamos pegar um polinômio minimal, né, para esse zeta. Na verdade, zeta não. Na verdade, vamos fazer o seguinte, né? Vamos chamar de alfa zeta mais o seu inverso multiplicativo. Tá? Então, assim. Aí, deixa eu dar um jeito de puxar um pouquinho para cá. Beleza. Então, assim, alfa. Ok, tá aqui, né? E agora sim, né? Então, seja m de t, tá? Pertencente a q de t, o polinômio minimal de alfa. Muito bem. Bom, então, né, como é de se esperar, como a gente está supondo que o alfa é construtível, o grau do seu polinômio minimal m vai ter que ser uma potência de 2, tá? Logo, o grau, né, de m de t é igual a 2 elevado a k, né, para algum k natural, tá? Menos o zero, né? Vocês entenderam, né? Não pode ser polinômio constante, tá? Então, menos o zero. Lá atrás também era menos o zero, viu, gente? Ok. Então, agora a gente vai fazer alguns malabarismos algébricos. Que não é nem tanto malabarismo assim, né? É só mais uma... juntar as informações e encontrar o nosso erro aí, esperado. Então, porém, a gente tem o quê, né? Que zeta elevado ao quadrado é igual a ômega, né? E, olha só, eu não estava maluco, né? Na verdade, esse aqui é a equação, né, em questão que o zeta é raiz, tá? Então, juntando tudo, o que que a gente tem, né? Como a gente tem que zeta ao cubo, né, é igual a ômega, então substituindo, né, o zeta ao cubo por aqui, né? Aí o que que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, né? Então, só trocando o ômega pelo zeta ao cubo, a gente vai ter que zeta elevado à sexta potência mais zeta ao cubo vai ser igual a menos 1, né? Até aqui a gente não fez nada demais, só substituiu mesmo os valores.
E agora sim que é o truque, né? Vamos pegar o A, né? Levar ao cubo, tá certo? Que vai ser igual a quê, né? Zeta mais zeta menos 1 elevado ao cubo, que vai ser o cubo do primeiro, né? Mais 3 vezes, né, o quadrado do primeiro, vezes o segundo, mais 3 vezes, né, o primeiro, vezes o quadrado do segundo, né, mais o cubo do segundo, que vai dar isso aqui, ó. Tá certo? Então, aqui repara o seguinte, né? O cubo aqui se mantém, né? Só que aqui no meio a gente tem 3 vezes zeta ao quadrado vezes zeta menos 1, né? Então aqui você pode imaginar que a gente tem a seguinte situação, ó, 3 zeta, zeta, que multiplica zeta menos 1, né? Então zeta com zeta menos 1 cancela, né? Já que um é inverso multiplicativo do outro. Então aqui só vai sobrar o 3 vezes zeta menos 1. E de maneira análoga, né, aqui também a gente consegue extrair que vai ser 3 vezes zeta, mais zeta elevado a menos 3. E a gente pode reescrever isso aqui para deixar mais ou menos com a cara das coisas que a gente já fez agora há pouco, né? Então vamos passar esse 3 aqui para cá. Então a gente tem esse 3 aqui, aí esse outro aqui menos 1. E agora, esse menos 3, a gente pode trocar ele por 6. Tá? Aqui dá na mesma também. Vai dar, tipo, aqui você está girando no sentido horário, né? E o 6, você vai chegar na mesma posição, só que você vai girar no sentido anti-horário. Tá? Com isso, né? Aí você pode reescrever mais uma vez. Se não ficou claro, vai ficar claro agora, ó. Então, aqui eu vou colocar 3, que multiplica zeta, mais zeta menos 1, mais zeta elevado à sexta potência, mais zeta elevado ao cubo. Então aqui a gente tem o quê? Ó? 3 vezes alfa, tá? E agora, isso aqui é exatamente igual a menos 1, tá? Então, no fim das contas, a gente tem o quê, né? Aqui, alfa ao cubo, menos 3 alfa, mais 1, é igual a zero. Olha só o que encontramos, tá? Então, o que acontece, né? Portanto, né, o polinômio minimal, né, como o alfa é a raiz desse polinômio, que a gente acabou de verificar, e m é o polinômio minimal de alfa, então m divide esse polinômio, tá certo? Ah, então vamos lá, ó. Portanto, m de t divide, que eu vou chamar novamente de... vamos colocar assim, ó, t ao cubo menos 3t mais 1, tá certo? Bom, se mostrarmos que esse polinômio aqui é irredutível, então significa que o polinômio minimal, m de t, né, vai ter que ser igual a esse polinômio. Para refrescar nossa memória, novamente, né, aqui a gente vai estar usando o lema de Gauss para estar verificando essa irredutibilidade. Então, o que diz o lema de Gauss, né?
O lema de Gauss diz o seguinte: se você tem um polinômio com coeficientes inteiros, né? Então, se ele for irredutível em z, então ele vai ser irredutível em q. Então, basta a gente verificar, né, checar a irredutibilidade dele em q. Aí agora conta, né? A gente vai ter que checar duas coisas, né? Então, quando a gente tem um polinômio que tem grau 3, a gente tem duas possibilidades, né, para verificar a irredutibilidade dele, né? Porque o que a gente faz? A gente supõe que ele seja redutível, né? Então, se ele for redutível, então a gente pode escrever ele como um produto, né, de um polinômio de grau 1 com um polinômio de grau 2, né? E a outra possibilidade que resta é o quê, né? Ele ser escrito como um produto de três polinômios de grau 1. Então, vamos verificar, né, essa primeira possibilidade, aí a outra vocês checam. Então vamos lá, né? Então, vamos aqui, ó, na raça e na coragem. Então vamos supor, né, que esse polinômio seja redutível, né? E vamos verificar, vamos supor, né, que ele pode ser escrito dessa forma aqui, né? Como uma multiplicação de um polinômio de grau 1 com um polinômio de grau 2, né? Então AB, aqui eu coloco c quadrado dx mais e, tá? Bom, aí vamos lá, né? Vamos lá. Então aqui vai ficar AC. Ah, tá, desculpa, gente. Aqui é T. Tá? Que o livro usa T, né? Aí às vezes eu me esqueço e acabo colocando X. Então vamos lá, né? Então aqui a gente tem AC, esse com esse, né? AC T ao cubo. Então esse com esse vai ficar AD T quadrado. Aí esse com esse vai ficar AET. Aí esse com esse vai ficar BC T quadrado. Aí esse com esse vai ficar BD T. Aí esse com esse vai ficar BE. Tá certo? Aí só dando uma ajeitada aqui, né? Então vai ficar ACT quadrado. Agora vamos juntar os termos que acompanham o T quadrado, né? Então vai ser AD mais BC T quadrado, mais agora os termos que acompanham o T. Aqui é AE mais BD. E o termo constante, né, que vai ser BE. Então, aqui a gente já tira algumas coisas bem interessantes, né? Pelo fato de a gente estar nos inteiros, então o AC ele vai ter que ser igual a 1. Para o AC ser igual a 1, a gente vai ter duas possibilidades somente para A e C, né? Então, A vai ter que ser igual a C, né? Só que ou ambos vão ser iguais a 1, ou vão ser iguais a menos 1, tá? A mesma coisa vale para o BE, né? Porque o termo constante aqui é 1. Então, B é igual a E, que é igual a 1, ou B é igual a E, que é igual a menos 1. Muito bem. Ok, aí o termo quadrado a gente tem que é igual a zero, né? Então, vou colocar aqui, ó. Então, a gente tem que A mais, AD mais BC é igual a zero, né? E esse termo aqui, né? O AE mais BD é igual a menos 3. Então, a gente vai ter um total de 4 casos, né? Que a gente vai ter esse ou esse, né? Esse ou esse
esse aqui ou esse, né? Esse aqui ou esse. Mas vamos fazer para esses casos aqui, tá certo? E os outros vão sair completamente análogos, tá? Então, nesse caso, a gente tem o quê, né? Que A é igual a C, que é igual a 1. Então, A igual a 1. E B é igual a E, que é igual a 1, né? Então, a gente tem aqui, ó, B1, E1, tá certo? Então, aqui a gente vai ter o quê, né? Que D vai ter que ser igual a menos 4, tá certo? Beleza, né? Se D é igual a menos 4, então a gente tem menos 4 aqui, tá? E a gente está supondo o quê? Que A é igual a 1, né? Que A é igual a 1. O C vai ser, a gente está supondo inicialmente que o C é igual a 1. E o B está supondo que é igual a 1. Então aí a gente tem um absurdo, né? Que isso aqui, eu imagino que não tem como ser igual a zero, tá? Então, depois, repetindo, né, com os demais casos, vamos chegar em absurdos parecidos com esse, tá? Aí depois só verificar que também não é possível a gente escrever como um produto, né, de três polinômios de grau 1. Aí, beleza, né? A gente consegue. Então, toda a força do lema de Gauss que a gente está usando, né, é o fato da gente verificar, né, somente para os inteiros, né? Caso contrário, a gente teria uma infinidade aqui de valores, né, para ir para C, né? Se fosse, por exemplo, checar com os racionais, né? Mas beleza, né? Então, feito isso, a gente tem de fato, né, que esse polinômio em questão aí, o t ao cubo menos 3t mais 1 é irredutível, né? Por esse critério. Então, m de t vai ser igual a t ao cubo menos 3t quadrado mais 1, tá certo? Novamente, né, contrariando o teorema, se não me engano é 8.3, né, da aula passada. Tá certo? Muito bem, né? Então agora vamos ver a última, né, impossibilidade da antiguidade, tá? Que é o seguinte, então vamos lá. Teorema não podemos fazer a quadratura do círculo. Opa, sumiu, sumiu, voltou. Quadratura do círculo. Muito bem, né? Bom, o que é a quadratura do círculo, né? A gente quer partir de um círculo, certo? Com área, com uma determinada área, né? Construir um quadrado que possui a mesma área desse círculo dado, tá? Então, vamos lá, ó. Então a gente vai exibir um exemplo de que isso não funciona. Então suponha que temos um círculo de raio 1. Beleza, né? Então a sua área vai ser π, tá? Muito bem, né? Então a gente está nessa situação aqui, né? A gente tem um círculo, tá? De raio 1, tá? A gente tem a área
que é o quê? Π vezes o raio ao quadrado, né? Então, vai ser π. Então, a gente quer construir um quadrado, né? A gente quer, na verdade, né, construir com régua e compasso a área de um quadrado cuja sua área é... Vamos lá. A gente quer construir um quadrado, né? Usando régua e compasso, a gente quer construir o lado de um quadrado cuja sua área tenha o mesmo valor da área do círculo dado, tá? Então, nesse caso, o lado desse quadrado tem que valer raiz de π, tá certo? Bom, isso é equivalente a fazer o quê, né? A gente construir o ponto, por exemplo, né? 0 raiz de π em R2, tá? Ou simplesmente o raiz de π, né, no plano dos complexos, né? Tá certo? A partir dos pontos iniciais 0, 0 e 1, 0, né? Como a gente viu, né? Então, se essa construção existe, o que que acontece, né? Então, vou escrever o seguinte, né? Se essa construção existe, segue o quê, né? Então, a gente tem que, quando a gente pega essa extensão aqui, o grau dessa extensão, na verdade, é uma potência de 2. Na verdade, o grau dessa extensão aqui, né? Tá certo? Porém, né, o que que acontece, né? A gente viu, né, que usando o fato do π ser transcendente, né, a gente tem que a raiz de π também é transcendente. Então, o grau dessa extensão, ela não é finita, tá certo? Acho que foi nas aulas de extensão simples, né, que a gente verificou isso, né? Como o π é transcendente, segue que a raiz de π também é, e assim o grau da extensão, né, é infinito. Lembrando que quando a gente enxerga, né, esse espaço aqui como espaço vetorial sobre esse corpo, né, a gente vai ter que, no caso, né, as potências de π, né, todas as potências de π vão formar uma base, né, para esse espaço. Todas as potências de π, incluindo o raiz de π também, né? Tá certo? Bom, mais para frente, né, a gente vai ver, né, usando argumentos de análise. Na verdade, é uma prova de um matemático chamado Ferdinand Lindemann que nos garante, né, que o π não é algébrico, né? A gente vai usar umas integrais muito loucas aí. Beleza, e agora temos um bônus, né, além desses 3 problemas de antiguidade, né? E o bônus é o seguinte, a gente vai mostrar que heptágonos regulares não podem ser construídos usando o régua e compasso também, tá certo? Então,
Vamos aqui para o nosso bônus. Então, teorema, né? Heptágonos regulares não podem ser construídos usando régua e compasso. Muito bem. Antes disso, a gente vai ter que checar um leminha aqui que vai ser bem útil, né? Inclusive para os exercícios que eu vou estar deixando, né? Que esse lema aqui é o seguinte. Então, seja P', tá? Então, polinômio f de t igual a 1 mais t até t elevado a p menos 1, tá? É irredutível sobre quê? Tá certo? Olha só, como corolário, né, a gente tem que esse polinômio aqui vai ser irredutível sobre quê também? Tá certo? Então, beleza, né? Como é que a gente mostra isso? A gente vai fazer o seguinte, ó. Primeira coisa que a gente tem que notar é que se a gente pegar esse polinômio f, né, e multiplicar por t a menos 1, vai cancelar um monte de termo. Então, f de t, isso aqui vai ser igual a t elevado a p menos 1. Tá certo? Então, a gente pode estar escrevendo o, o f de t como sendo t elevado a p menos 1, dividido por t menos 1, tá? Beleza, aí agora o truque é o seguinte, a gente vai, ao invés de a gente considerar o t, a gente vai pegar esse polinômio aqui, ó, f de t mais 1. Aí a gente vai ter que isso aqui vai ser t mais 1, tá? Elevado a p menos 1. E a gente tem isso por quê, né? Para a gente ficar só com o t aqui embaixo, tá? Então a gente tem isso aqui. Tá, aí a gente vai pegar essa parte de cima e expandir usando binômios de Newton, tá? Então, fazendo a expansão, a gente pode reescrever tudo isso aqui de cima da seguinte maneira, ó. Então, vai ser isso aqui, mais isso aqui, mais isso aqui. Beleza? No expoente mesmo. Mais P
P. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Então aqui vai ser P e P elevado a P. E agora sim, né? Agora é esse menos 1 aqui que vem para cá, né? E tudo isso dividido por T. Certo, né? Então agora a gente tem o seguinte, né? Que isso aqui vale 1, né? Que vai embora com esse 1 aqui, tá certo? Então vai sobrar só esse miolo aqui, tá? E a gente vai, e todos esses termos, eles acompanham t, né? Aí a gente vai pegar e dividir por esse t que está aqui embaixo, tá? Então, fazendo isso, temos o seguinte, né? Então temos que aquilo lá tudo vai ser igual a P1, agora não tem mais o t porque cancelou com o outro, mais P menos 1, T, P menos 2, mais T, P menos 1. Certo. Aí agora, isso aqui está com a cara do critério de Eisenstein, né? Que não é à toa. E só depois, quiser checar os detalhes, né? Mas vai dar direitinho, né? Porque o P, né? Ele vai dividir todo mundo aqui, né? Com exceção disso aqui. Aí como é que era mesmo? O P divide tudo, né? Aí você tem que... Vamos voltar lá. Aí você tem que o P, ele não divide o coeficiente líder, né? Aí você tem que ele divide todo mundo para trás. E o P quadrado, ele não vai dividir esse cara aqui, né? Tá. Então, beleza, né? Então, pelo critério de Eisenstein, segue que f de t mais 1 é irredutível. Beleza, né? Mas não era isso que a gente queria mostrar. A gente queria mostrar que o f de t é irredutível, né? Mas como é que a gente conclui isso? Bom, da seguinte maneira, né? Agora, suponha, por absurdo, né, que f seja redutível. Então, o que que acontece, né? Então, existem, né, dois polinômios, né? Vou chamar de Q de t, S de t, tá certo? Com graus, né? Grau como eu chamei de Q, né? De Q e de S de t maiores ou iguais a 1, tá? Tá, isso que o f de t pode ser escrito como Q de t, né, vezes S de t, tá certo? Bom, então sendo assim, o que que a gente tem, né? A gente tem que, logo, f de t mais 1 vai ser igual a Q de t mais 1, que multiplica com S de t mais 1. Tá certo? E aí a gente contraria, né, o fato do f de t mais 1 ser irredutível. Tá certo? Porque repara bem o seguinte, né? Por que que a gente contraria? Porque você colocando isso aqui somando mais 1, isso aqui vai continuar tendo grau maior ou igual que 1, isso aqui também, né? Aí
contraria de qualquer maneira, né? É, na verdade, né, tem algo muito mais geral que isso, né? Que você tem que um polinômio, né, f de t, ele com coeficientes aqui, né? Ele é irredutível em Q, C e somente C, f de t mais C também é irredutível, né? Em Q para qualquer C pertencente a Q. Desculpa, a Z. Beleza? Então isso é basicamente repetir, né, essa mesma demonstração aí, tá certo? Então beleza, né? Então com isso, aí a gente pode mostrar o que infelizmente, né, ou felizmente, o heptágono regular não é construtível, né, usando régua e compasso. E como é que a gente faz isso? Bom, a gente tem o seguinte, né, que o vamos pegar esse número aqui, ó. Construir um heptágono regular, na verdade, é equivalente, né, a gente mostrar que esse número é construtível usando régua e compasso, né? E elevado a 2π e dividido por 7, né? Na verdade, isso aqui meio que você está pegando o quê, né? Você está pegando... imagina que você está pegando aqui a circunferência aqui de raio 1, né? Nos complexos, tá? E aí E aí, beleza, né? Eu quero construir... O que que é isso, né? Eu quero construir as 7 raízes da unidade, né? Quer dizer, como é que chama isso mesmo? É a raiz setiésima da unidade, né? A sétima raiz da unidade. Então, eu quero destacar, né? E repara o seguinte, né? Essas 7 raízes da unidade, elas vão ter o mesmo espaço, né? Dentro aqui do círculo, né? Então, vai ser... Caramba, eu não vou conseguir dividir isso, né? Mas eu sei que uma começa aqui e aí vamos lá, né? Então, sei lá, vai ter duas aqui, aí alguma coisa aqui assim e alguma coisa aqui assim, né? Eu acho que deu 7, né? Então seria algo mais ou menos assim. Tá. Será que deu 7 aqui? Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deu 7. Quando a gente calcula a raiz sétima, né, da unidade, do, de um número complexo, né, a gente obtém esses pontos, né, que ao você ligar esses pontos, é, se você, o que acontece é o seguinte, né, uma vez que você constrói, né, esses pontos, né, você obtém os segmentos, né, que do lado do heptágono, tá certo? Então, o que que acontece, né, que a raiz, né, a sétima raiz da unidade, ela vai estar satisfazendo essa equação, né? Então a gente está supondo que isso seja construtível, né? Só que isso aqui satisfaz essa equação. Aí temos isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí você pode estar se perguntando, puxa, mas como é que eu sei que isso satisfaz essa equação? Bom, é o seguinte, né? A gente tem que isso aqui é igual a isso aqui,
que multiplica tudo isso aqui. Mesmo argumento que a gente usou lá em cima para mostrar que o polinômio que tem essa cara aqui é irredutível, tá? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Opa, na verdade eu só queria dar um Ctrl C aqui. Ctrl V. Aí vamos diminuir para caber aqui. Beleza, tá? Aí o que acontece, né? O 1, né, vai ser raiz disso aqui. E aí, né, esse cara aqui, né, que vai satisfazer essa equação aqui. Bom, porque se você reparar bem, né, quando você eleva isso aqui... Aí, bom, aí é número complexo, né? Aí, quando tipo, você levar isso aqui a todas essas potências, substituir aqui, você vai verificar que isso aqui satisfaz tranquilamente, né? Não só isso, né? Como também as outras raízes também você pode escrever, que tem uma formulinha para isso também, né? Beleza, né? Então, o que que a gente tem, né? A gente tem que esse polinômio aqui, ele é irredutível pelo lema que a gente acabou de mostrar, tá certo? E ele tem potência, né, 6, que não é uma potência de 2, né? Então, pelo lema anterior, segue que ômega, né, não é construtível. Beleza. Bom, só para fazer uma última observação para encerrar esse assunto, né? Quando a gente foi criar, né, toda essa ferramenta, né, toda essa linguagem de números construtíveis, a gente partiu, né, de dois pontos, né? E o ponto 00, o ponto 01, né? E usando passos finitos, né, a gente foi construindo tudo o resto, né? Foi construindo as retas, os círculos, né? E, e só que a gente também pode fazer essa mesma construção, ao invés de partir desses dois números, né? Partir de um conjunto de pontos, tá certo? Então, vou até colocar aqui, ó. Construção a partir de um conjunto de pontos, tá? Então você pode partir disso e repetir tudo que a gente fez nas duas últimas aulas, tá? Então, como ponto de partida, né, basta você considerar um subconjunto finito, né? Então, tome, vou chamar de P, né? Um subconjunto finito dos complexos, tá? E satisfazendo, né, essas condições aqui abaixo, né? Então, o que que tem que acontecer, né? Ele tem que ter pelo menos dois pontos distintos, né? Então, com pelo menos... Isso significa o quê, né? Que ele tem que ter cardinalidade maior ou igual a 2, tá? Pelo menos dois pontos distintos. E para cada n, né? Pertencente aos naturais, a gente define, né?
o Pn, o Ln, né? E o Cn, que é o conjunto respectivamente de pontos, né? De retas e de círculos, né? Da seguinte forma, né? Então, é só a gente adaptar mesmo, né? Então, no caso, o nosso passo inicial dos pontos, né? Vai ser o conjunto que a gente pegou, tá? E aí a gente toma o L0 como sendo o vazio, como era antes, o C0 como sendo o vazio, como era antes também, e segue o resto do mesmo jeito, como era antes, né? Então, o L de n mais 1 vai ser o quê, né? Vai ser L de Z1, Z2, tal que Z1 e Z2, né, pertence a P de N, né? E tá, o Cn mais 1 e o Pn mais 1 também é a mesma coisa como era antes, sabe? Tipo, é só copiar aqui, né? Porque a única diferença é que a gente vai mudar só o ponto de partida, tá? Então, aí você diz que um ponto, né? É construtível a partir de P se este ponto pertence a Pn para algum n pertencente aos naturais, tá certo? Beleza. Aí, bom, aí a gente pode definir toda a teoria de construções, né, que a gente fez, né, por meio de raios compasso, para essa nova definição, né? Então, o fecho pitagórico, né, ao invés de ser QPI, a gente chama ele, né, de Q de P, né, de PI, tá certo? E aí, o teorema, né, 8.2 lá atrás, né, ele vai ganhar essa seguinte versão agora, né? Então, o número complexo alfa é um elemento de Q de P do fecho pitagórico, né, com relação ao conjunto inicial P, né? Se e somente se existe uma torre de extensões aí que a gente tem Q de P, né? Lembrando que isso aqui, né, é o menor corpo, né, que contém os pontos que estão aqui em P, né? Então é só fazer as devidas adaptações que dá tudo certo. Q de alfa, né? Tal que K de J mais 1, K de J é igual a 2 para 0
J. Beleza, gente. Então, com isso a gente já pagou metade da nossa dívida, né? Agora a gente vai começar a construir para estar pagando a outra metade, que é em busca, né, da resolução aí das equações de quinto grau, né? Então é isso, gente. Continue se cuidando, tá certo? E até a próxima.